Então, vamos lá. Pensa num exercício de imaginação bem diferente. E se a gente pegasse uma heroína super moderna, cheia de otimismo, e a colocasse num julgamento, com as regras de um inferno medieval e implacável? É o que faremos aqui. E a pergunta que guia toda essa nossa análise é, no mínimo, chocante. Será que, em certas circunstâncias, a bondade pode ser o maior de todos os pecados? Vamos colocar a princesa do inferno, a Charlie Morningstar, cara a cara com a justiça inflexível do inferno de Dante. Mas um ponto muito importante. A ideia aqui não é de jeito nenhum condenar a personagem. O que a gente quer é explorar esse choque de mundos. Sabe, como é que um sistema moral do século XIV, com uma teologia super rígida, enxergaria as ações dela? É quase como simular um tribunal cósmico. E bom, antes de começar essa descida, todo julgamento precisa de regras, né? E o nosso não é diferente. E as regras aqui são bem claras. Primeiro, o universo de Dante é a lei suprema, sem discussão. Segundo, a decisão de Deus é final, ponto, não tem apelação. Terceiro, a Charlie vai ser julgada como alguém que age com razão e é pelas suas escolhas que ela responde. E, talvez o mais crucial de tudo, a missão dela de reformar o inferno esquece a ideia de ser algo nobre. Para esse tribunal, isso é um ato de pura rebelião intelectual. O ponto central é que nesta simulação, Charlie não é uma heroína incompreendida. Ela é uma dissidente contra as leis do universo. Com as regras definidas, vamos começar a investigação. E começamos por cima, nos círculos, digamos, mais leves do inferno, analisando as acusações mais diretas contra Charlie. E este mapa aqui vai ser o nosso guia. Funciona assim, ó. Do lado esquerdo estão as ações da Charlie. Por exemplo, a liderança persuasiva dela. No meio entra o filtro moral de Dante, que reinterpreta tudo. Essa liderança vira conselho fraudulento. E na direita a gente vê o destino, o oitavo círculo do inferno. É seguindo esse mapa que a gente vai descer cada vez mais fundo. Certo. Primeiro ponto, o relacionamento da Charlie com a Vade. O pensamento mais rápido levaria ao círculo da luxúria, certo? Onde a paixão vence a razão. Só que o sistema de Dante é bem mais específico. Para a teologia da época, a união carnal tinha um propósito divino claro, a procriação. Qualquer ato que desviasse disso era visto como uma violência contra a natureza. Portanto, não seria julgado no segundo círculo, mas sim no sétimo, um pecado considerado bem mais grave. Então, só por isso, ela já estaria condenada ao sétimo círculo. Mas a investigação não para por aí. Lembrem da regra principal do inferno de Dante. A alma sempre cai no círculo correspondente ao seu crime mais sério. E acreditem, os pecados da Charlie vão muito, muito mais fundo. Agora a coisa fica séria. A gente cruza os muros da cidade de Dit, o coração do inferno, e entra no reino do pecado intelectual. Aqui não se trata mais de paixão descontrolada, mas do uso da razão para o mal. É aqui que a missão de vida da Charlie vai ser colocada à prova. E para entender o crime dela, a gente precisa conhecer uma palavra: apocatástase. É um nome complicado para uma ideia que, para a igreja da época, era uma heresia perigosíssima. A crença de que, no fim, todas as almas, até as do inferno, podem ser salvas. Agora, pensem bem, o que é o Hazbin Hotel, senão a personificação exata dessa doutrina? Isso cria um conflito direto, né? No portão do inferno de Dante está escrito: "Deixai toda esperança, vós que entrais." O Hotel da Charlie é literalmente uma instituição construída para desafiar essa lei fundamental. Ao fazer isso, ao transformar essa crença num movimento, Charlie se torna uma heresiarca. Ela não é só alguém que acredita numa ideia errada. Ela é uma líder que guia outros para o mesmo erro. E isso, no inferno de Dante, tem um lugar reservado, os túmulos em chamas do sexto círculo. Mas a gente ainda não chegou no fundo do poço. Então, descemos mais. Bem-vindos ao oitavo círculo, um malebolge. Um lugar terrível onde o maior dom de Deus, o intelecto, é punido quando é usado para enganar. E aqui a gente encontra outro pecado central, a presunção. Basicamente, é o pecado de achar que é possível alcançar a salvação por conta própria, com o próprio esforço, sem a graça divina. E o que é o programa de reabilitação do Hazbin Hotel? É exatamente isso. É um método de autoaperfeiçoamento que, na prática, substitui a necessidade da intervenção de Deus. Um pecado direto contra a virtude da esperança. E é aqui que a investigação encontra a sua prova final. O paralelo é simplesmente devastador.
De um lado, Ulisses, o herói grego que, no inferno, é punido por usar seu discurso genial para levar seus homens a uma viagem proibida. Do outro, Charlie, que usa seu carisma e suas canções para levar as almas a uma jornada igualmente proibida, uma redenção fora das regras de Deus. Ulisses prometeu conhecimento, Charlie promete o céu. Ambos prometem prêmios inalcançáveis e por isso são conselheiros fraudulentos. No fim das contas, a compaixão dela, a sua boa intenção, se torna a ferramenta do engano. Dentro da lógica de Dante, levar almas a perseguir um objetivo impossível é a forma mais cruel de conselho fraudulento. E nesse sistema, a intenção não inocenta ninguém. Com o crime principal identificado, finalmente chegamos ao veredito. E mais importante, a natureza da punição. No inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Existe uma lei, o contrapasso. Isso significa que a pena é sempre um espelho poético e terrível do pecado cometido. A punição se encaixa no crime como uma luva. E qual seria o contrapasso da Charlie? Imaginem a ironia. Ela, que é toda luz e cor, seria eternamente aprisionada numa chama linda, prismática, cheia de cores. A mesma luz que ela prometeu se torna sua prisão. Sua voz, tão poderosa e persuasiva, é silenciada, consumida por esse fogo que tem a forma de uma língua. E suas canções de esperança, elas ecam de volta para ela, para sempre, mas distorcidas em lamentos de desespero. Cada traço da personalidade dela vira um instrumento de tormento. E essa imagem captura perfeitamente a ideia. Ela se torna um farol de falsa esperança. Lindo e agonizante, presa para sempre no 8º círculo. E essa análise final meio que sela o destino dela. Se a gente comparar, a motivação da Charlie é a compaixão, o que a diferencia de outros pecadores como Capanius, que agia por desprezo. Mas o seu pecado, o conselho fraudulento, a coloca exatamente no mesmo nível de Ulisses. A sua benevolência dentro desse sistema se torna uma forma trágica de fraude espiritual. No final, a tragédia de Charlie Morningstar nesse julgamento hipotético nos deixa com uma pergunta muito difícil sobre o bem e o mal. Num confronto direto entre uma justiça cósmica que se diz perfeita e a empatia pessoal, qual dos dois deveria se curvar? Um sistema, para ser verdadeiramente justo, precisa ser impiedoso? Fica aí a reflexão.